Se eu tivesse que escolher apenas um investimento para o resto da minha vida, seria exatamente esse que eu vou trazer para vocês no vídeo de hoje. Eu vou explicar para vocês como ele funciona, suas vantagens e desvantagens, seus riscos e oportunidades e o que você deve ficar atento caso decida incluir ele na sua carteira de investimentos. Mas afinal, de qual investimento estamos falando? Qual que é essa posição que, se eu pudesse ter apenas uma para o resto da minha vida, seria na minha carteira? E a resposta é o ETF VT. Para quem não sabe, chegou há pouco aqui no canal, os ETFs são fundos negociados em bolsa, que possuem diversas vantagens. Dentre elas, baixo custo, simplicidade, ótimos resultados, muita eficiência. Eu falo de todas essas vantagens e por que todo investidor que está aqui me assistindo, inclusive eu e você, deveriam ter ETFs na carteira nesse vídeo aqui. Se você tem mais interesse para aprender sobre eles, eu recomendo que você assista ele logo depois desse vídeo. Agora, dentro do universo dos ETFs, existem milhares deles ao redor do mundo. Segundo o site Statista, no final de 2022, eram 8.754 ETFs espalhados pelo mundo. E, obviamente, assim como qualquer outro tipo de investimentos, ainda mais com essa quantidade ao redor do mundo, existem ETFs ótimos, ETFs bons, ETFs meia boca, ETFs ruins e ETFs péssimos. Então é muito importante a gente entender como escolher os melhores ETFs, e dentre esses mais de 8.700 ETFs, se eu tivesse que escolher apenas um para o resto da minha vida, seria o VT. Vamos entender um pouco mais o que é o VT e por que eu escolheria ele em meio a tantas opções que existem no mercado financeiro. O nome completo do VT é Vanguard Total World Stock ETF. Como o nome já diz, ele é gerido pela Vanguard, uma das maiores instituições financeiras do mundo, com mais de 7,2 trilhões de dólares sob custódia. Só para vocês terem uma ideia, um comparativo, o PIB brasileiro é de 1,6 trilhões de dólares em 2021. Então a Vanguard tem 4,5 PIBs brasileiros sob sua custódia. É uma empresa muito grande, extremamente sólida. E essa é uma grande dúvida de quem decide investir no VT. Será que eu não corro risco concentrando todo o meu patrimônio dentro de uma empresa que, por mais sólida que seja, como é a Vanguard, pode sim quebrar no futuro? E a resposta é que não, mesmo numa hipótese muito, extremamente improvável que a Vanguard venha à falência, venha a quebrar, o dinheiro que você tem no VT, que é gerido por ela, não está diretamente ligado com a empresa. Se algo acontece com ela, ou outra empresa assume o VT, o que é muito provável que aconteça, porque é um ETF muito grande que gera muitos lucros, ou então essa posição é liquidada e você recebe todo o seu dinheiro de volta. Então a concentração em apenas um ETF, como é o caso do VT, não é um problema do ponto de vista de risco. E falando no que o VT investe, ele investe literalmente no mundo inteiro. Segundo o site ETF.com, a descrição do VT é a seguinte: o VT segue um índice que leva em consideração o tamanho das empresas, ou seja, um market cap weighted em inglês, e que investe em empresas globais que representam 98% do mercado de países desenvolvidos e emergentes. Ou seja, o VT investe em praticamente todas as empresas que são negociadas em bolsas de países que têm um sistema financeiro minimamente desenvolvido. Ele exclui apenas empresas que estão nos países conhecidos como frontier markets, ou mercados de fronteira, que seriam países abaixo dos mercados emergentes e que têm um percentual tão insignificante no mundo dos investimentos que não alteram em absolutamente nada o seu resultado de longo prazo. No total, no dia da gravação desse vídeo, existem mais de 9.520 empresas que compõem o VT e elas estão espalhadas em mais de 40 países, em todas as regiões do mundo. Eu vou deixar um link na descrição desse vídeo direto para a página da Vanguard, que mostra todos esses países, essas regiões, inclusive todas as 9.520 empresas que fazem parte desse ETF, caso você tenha curiosidade de ler quais são elas. Sobre a distribuição regional, o VT investe 61,7% na América do Norte, composta por Canadá e Estados Unidos, 16,5% na Europa, 11,2% nos países do Pacífico, 10,4% em países emergentes, e o Brasil está incluído nesse grupo, e 0,2% nos países do Oriente Médio. E esses percentuais eles variam de acordo com o crescimento de cada região. Se uma região cresce mais e aumenta o seu valor de mercado global, naturalmente o VT terá um percentual maior investido nela. E essa é uma das grandes vantagens que a gente já vai falar sobre elas, de ter uma exposição neutra global. Isso significa que o VT acompanha o crescimento das regiões ao longo das décadas, ao longo dos ciclos econômicos. E isso reduz muito o risco que você, investidor, corre ao optar por essa posição. E para fazer tudo isso, para investir em mais de 9.000 empresas, em mais de 40 países, de uma forma neutra, ele cobra incríveis
0,07% ao ano de taxa de administração. É uma taxa tão baixa, mas tão baixa, que visto os benefícios de investir num ETF desses, ela é praticamente insignificante. E agora que você já conhece um pouco mais do que é o VT e onde ele investe mais de 26 bilhões de dólares que ele tem sob custódia, vamos falar um pouco sobre as principais vantagens desse ativo. E a primeira delas eu não poderia deixar de mencionar é a sua diversificação global. Investindo apenas no VT, como vocês viram, vocês investem em mais de 40 países, em mais de 9.500 empresas. E com apenas esse ativo, apenas um único ativo na sua carteira, você elimina completamente o risco específico das empresas, da renda variável que a gente está investindo. Risco específico é aquele risco inerente a cada uma das empresas que existe no mundo. E ao investir em todas elas, você dilui ele ao máximo, você elimina ele ficando apenas com o risco sistêmico, que é o risco que afeta todos os investimentos do mundo e é impossível se proteger dele. Então é uma diversificação global com risco muito baixo. E isso me leva à segunda vantagem do VT, que é justamente o baixo risco. Ao eliminar completamente o risco específico de cada posição de renda variável, você fica somente com risco sistêmico. E isso torna o VT uma das posições mais seguras que existem dentro da renda variável. Logicamente que investindo em renda variável, seja no VT, em empresas individuais ou em qualquer outra posição de ações, fundos imobiliários e REITs, a gente tem os riscos da renda variável, principalmente o risco de volatilidade no curto prazo, de imprevisibilidade dos retornos nos próximos meses e anos. Agora, se você investe para o longo prazo e tem conhecimento suficiente para aguentar essa volatilidade, ele acaba sendo um dos investimentos mais conservadores que existem. A terceira grande vantagem do VT é a sua simplicidade e baixo custo. Como eu falei, com apenas um ativo, você já garante uma diversificação global ideal para carteiras de longo prazo e você não paga praticamente nada por isso. A quarta vantagem do VT é um conceito importantíssimo para planos de investimentos de longo prazo, que é a baixa dispersão. Se você está investindo para o longo prazo, seja para a sua aposentadoria ou para comprar uma casa ou para pagar a educação dos seus filhos, ou qualquer que seja o seu objetivo no longo prazo, uma coisa que você precisa para construir esse planejamento é de previsibilidade. Quanto menor for a dispersão dos seus retornos, ou seja, quanto menor for a distância entre o pior dos cenários e o melhor dos cenários, mais fácil e mais eficiente fica esse plano de longo prazo. E o VT, por causa de sua diversificação global, consegue oferecer justamente isso, uma dispersão muito baixa e uma previsibilidade alta para você montar um plano de investimentos que te diga exatamente quanto você precisa investir hoje para alcançar esses objetivos de longo prazo. A sua quinta vantagem é a exposição global neutra. Por seguir um índice Market Cap Weighted, o VT investe nas empresas de acordo com seus tamanhos. Então, se uma empresa cresce muito, o VT investirá mais nela. Se uma empresa deixa de crescer ou vai à falência, o VT deixa de investir nela. E isso elimina da sua carteira de investimentos o risco de você investir em empresas, setores, países ou regiões que não terão bons resultados no longo prazo. A partir do momento que você adota uma postura neutra, você garante que os melhores países, regiões e empresas farão parte da sua carteira. E essas melhores empresas, elas têm o poder tão forte de carregar o resto da sua carteira e te entregar um bom resultado de longo prazo. E a sexta e última vantagem que eu vou mencionar aqui sobre o VT é que ele serve como uma ótima base para qualquer tipo de carteira. Por sua característica neutra e global, a partir do momento que você adiciona o VT na sua carteira, você consegue personalizar essa carteira da forma que você bem entender. Você pode fazer com que o VT seja, como eu gosto de chamar, o planeta da sua carteira e depois adicionar satélites ao redor dele para aumentar a concentração em determinado setor, para incluir algum tipo de fator na sua carteira, ou então alguma posição individual, até mesmo uma posição especulativa. A partir do momento que você tem uma base neutra e sólida com o VT, você tem essa flexibilidade caso os seus objetivos, o seu prazo e o seu perfil permitam que você adicione. E é claro que existem diversas outras vantagens ao incluir essa posição na carteira, mas só com elas vocês já podem ter uma noção do porquê que se eu fosse obrigado a escolher apenas uma posição pro resto da minha vida, seria essa posição. Eu não teria o risco de me concentrar demais em um país e esse país quebrar daqui a alguns anos, ou então a moeda não valer mais nada daqui a alguns anos. Eu não teria o risco de escolher empresas que a ideia era que elas fossem muito bem, mas que na realidade elas não cumpriram todas essas promessas e acabaram se tornando grandes decepções. A partir do momento que você tem o mundo inteiro, você garante que até mesmo as novas empresas que ainda nem existem e que serão as melhores empresas do mundo no futuro estarão dentro da sua carteira
sem você precisar fazer nada, sem você precisar acompanhar o mercado, sem você precisar gastar horas e horas fazendo análises de investimentos, que a maioria de nós não sabe e não tem tempo para fazer. Mas é claro que nem tudo são flores e a gente precisa apontar os defeitos ou as desvantagens de investir em um ETF como o VT. E eu confesso que eu tenho dificuldade de apontar defeitos para essa posição, desvantagens, coisas ruins sobre o VT. Então o que eu fiz foi usar argumentos que outras pessoas, outros influenciadores, outros educadores financeiros utilizam para criticar a posição do VT. Então eu vou trazer essas críticas que eles fazem e trazer o meu ponto de vista em relação a cada uma delas. E o principal argumento contra o VT é justamente a sua exposição global e neutra. E é com ele que eu vou começar. Sobre isso, alguns educadores que a gente vê aqui na internet falam que o VT ele investe de uma forma muito passiva, que você inclui o mundo inteiro na carteira e que existem países e regiões que você não deveria ter, que você não deveria investir, que segundo suas métricas de qualidade, suas análises super avançadas, você não deveria ter esse tipo de posição na carteira. O grande problema com essa opinião é que nós não temos como saber quais serão os melhores países e regiões no futuro, quais trarão os melhores resultados para a nossa carteira de investimentos. Um dos principais argumentos usados pelas pessoas que falam isso do VT é que a gente não deveria, por exemplo, investir na China, que é um país com um governo teoricamente comunista, que o risco de investir na China é muito maior do que qualquer tipo de retorno que esse país pode trazer para a nossa carteira. Porém, quem garante que esses riscos significam um retorno pior para sua carteira de longo prazo? A partir do momento que o mercado analisa que existe esse risco, e todo mundo sabe que existe esse risco, não é novidade para ninguém, não é segredo de ninguém, automaticamente os preços dos investimentos nesse país reduzem. E quando você, investidor, paga um preço reduzido por um tipo de investimento, as suas expectativas de retornos futuros ficam mais altas. Então, se você elimina da sua carteira alguma região que é mais arriscada e que está a preços mais baixos, você, ao invés de melhorar a expectativa de retornos futuros, você piora a expectativa de retornos futuros da sua estratégia. Então, definitivamente não é uma coisa inteligente a se fazer. A segunda crítica em relação ao VT é que ele é um investimento extremamente simples. E algumas pessoas veem simplicidade nos investimentos como algo ruim. Por outro lado, eu vejo simplicidade como uma enorme vantagem, principalmente para vocês que não são profissionais do mercado financeiro. Isso me lembra uma frase de Benjamin Graham, que é o mentor do Warren Buffett, e ele dizia o seguinte: para conseguir retornos satisfatórios no mercado financeiro é extremamente simples. Para conseguir retornos acima dos satisfatórios é extremamente improvável. Portanto, se você não é um profissional do mercado financeiro, se você não é um especialista sobre investimentos, se você não tem algum tipo de vantagem competitiva em relação ao resto dos investidores do mundo, a simplicidade se torna a sua aliada. Você não quer entrar num jogo que provavelmente você vai perder, e o VT garante que você vai pelo menos empatar esse jogo. Uma terceira crítica que, ao meu ver, não faz o menor sentido, mas vale mencionar, é que o VT é muito pulverizado. O investidor olha para mais de 9.500 empresas em um único ativo e pensa: nossa, isso aqui está muito pulverizado, o meu retorno nunca vai ser satisfatório ao investir em tantas empresas assim. Muita gente diz que pulverização é algo ruim quando não é. Justamente a pulverização que garante a baixa dispersão dos seus retornos, que eu falei que para um plano de longo prazo é algo que a gente sempre quer. Logicamente, se você investe metade do seu patrimônio em Bitcoin e a outra metade em GameStop ou qualquer outra ação, talvez os retornos sejam muito melhores, mas a chance de você perder tudo também é muito grande. E quem quer esse risco para o longo prazo? Uma carteira globalmente diversificada, como faz com o VT, elimina completamente esse risco de quebra, esse risco do seu retorno ser negativo, ou até mesmo abaixo de zero no longo prazo, mesmo ajustado à inflação. Alguns estudos mostram que a partir de 17 anos não houveram retornos negativos investindo na renda variável americana, mesmo após a inflação. Então não, ser muito pulverizado não é uma desvantagem e muito menos um risco para o seu dinheiro. Agora eu queria falar um pouco sobre as oportunidades que você, investidor, tem ao investir no VT. E a primeira delas é a exposição ao crescimento global. Como eu falei, se algum país do mundo que a gente nem sabe direito que existe, que está totalmente fora do nosso radar, tem uma performance excepcional nas próximas décadas, a gente terá esse país dentro do VT. Se alguma empresa é inventada, seja no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, na Ásia, no Oriente Médio, se essa empresa passa a ser a maior empresa do mundo e a trazer retornos estratosféricos para os seus acionistas, ela estará dentro da sua carteira, se você
você investe no VT. Então, ao ter o VT dentro da sua carteira, você participa e garante que esses crescimentos estarão na sua estratégia. A segunda oportunidade que eu quero mencionar aqui é que muita gente critica que dentro do VT vai ter muita empresa ruim, vai ter muita empresa que dá retornos negativos, vai ter muita fruta podre dentro da cesta. E eu garanto que sim, vai ter mesmo muita fruta podre dentro da cesta. Agora, as boas empresas, elas mais do que compensam essas frutas podres. O retorno que as boas empresas dão, mesmo influenciadas negativamente por essas empresas ruins, trará um ótimo retorno de longo prazo para você, investidor. E a outra oportunidade que eu quero mencionar, e talvez a maior e mais importante delas, é que ao investir no VT, você terá tempo livre para as coisas que realmente importam. Você não vai precisar analisar ciclos econômicos, melhores empresas, estudar balanços, entender qual que será o setor do futuro. Você não precisa perder tempo com nada disso. Você pode usar esse tempo que você desperdiçaria estudando tudo isso do mercado financeiro para dar mais atenção para as pessoas que você ama, para desenvolver uma nova habilidade, para estudar uma nova matéria, para buscar uma fonte extra de renda, para buscar um aumento, para buscar aumentar os seus aportes, aprender alguma coisa que você ama, enfim, para você viver, para você não precisar perder tempo com o mercado financeiro e ainda assim ter um ótimo resultado de longo prazo com ele. Mas antes de você sair correndo depois desse vídeo e adicionar o VT na sua carteira, vamos falar um pouco sobre os riscos que existem dentro dessa posição. E o primeiro, e talvez o principal deles, é o risco da volatilidade normal de qualquer investimento em renda variável. É impossível saber qual será o retorno de um investimento em renda variável nos próximos meses e até mesmo nos próximos anos. Então pode ser sim que você adicione essa posição na carteira, que você invista todo o seu dinheiro no VT depois desse vídeo que o Daniel fez e você tenha retornos negativos nos próximos 2, 3, 4, 5, 10 anos. Isso pode acontecer e esse é o risco da volatilidade de renda variável. Então, se você não tem estômago para aguentar tanto tempo com retornos negativos, ou então não tem conhecimento para entender o porquê que esses retornos negativos acontecem, adicionar somente o VT na sua carteira pode não ser uma boa ideia. Um outro risco que é importante mencionar é que o VT tem uma exposição significativa à economia americana. Logicamente, é de longe a maior economia do mundo, principalmente olhando para o mercado financeiro, e mais de 60% do VT está concentrado nos Estados Unidos. Então, se por algum motivo os Estados Unidos não tiverem uma boa performance de longo prazo, o que eu acho muito improvável, o retorno do VT talvez não seja tão bom assim. Porém, no longo prazo, se os Estados Unidos deixa de ser a principal potência do mundo e outro país passa a ser essa potência, você terá esse outro país dentro do VT e surfará as melhores oportunidades dentro dele também. E o terceiro risco, que está até atrelado com o primeiro que eu comentei, é a falta de conhecimento, de paciência e de confiança com essa posição. Que nem eu falei, podem existir anos, até mesmo algumas décadas de retornos negativos investindo no VT. E se você não conhece essa posição, se você não confia nela e se você não tem paciência para deixar esse tempo passar e os retornos bons acontecerem, pode ser sim que você perca dinheiro com essa posição. E antes de finalizar, alguns lembretes. Não invista no VT se o seu prazo é curto, de até uns 3, 4, 5, 6, 7 anos. Se você precisa do dinheiro antes disso, talvez ele não seja uma boa opção. Não invista no VT se você não confia plenamente na estratégia. Busque estudar ela um pouco mais, busque se aprofundar nas principais vantagens de ter uma estratégia global e neutra antes de investir nele. Não invista no VT se você não tem conhecimento sobre renda variável e saiba que em todas as outras situações, ele pode sim fazer parte da sua carteira, seja sua carteira inteira ou pelo menos parte dela, e ele trará retornos muito satisfatórios no longo prazo. E agora, para finalizar, duas perguntas importantíssimas que vocês podem ter. Dá para ter a minha carteira inteira dentro do VT, 100% do meu dinheiro no VT? E a resposta é depende. Se esse dinheiro é 100% para o longo prazo e você tem um perfil que aguenta 100% em renda variável, aí a resposta é que sim, você pode ter tudo dentro desse ETF. E lembrando que para ter 100% em renda variável, você não precisa apenas de um prazo longo, você tem que ter estômago para aguentar a volatilidade, você tem que ter uma certa estabilidade no seu emprego, fazer aportes recorrentes, ter um valor futuro alto vindo do seu trabalho, ou seja, você tem esperança de ganhar cada vez mais ou de ganhar uma boa quantia de dinheiro com seu salário no futuro e você conhece exatamente o que você está fazendo. Não é um perfil fácil de se obter, não é todo mundo que pode ter 100% em renda variável, mas é sim algo possível para alguns de vocês investidores. E a segunda pergunta, e talvez a principal que vocês ainda estão matutando, é por que eu, gostando tanto dessa posição, não tenho ela dentro da minha carteira e não tenho ela na carteira do meu filho também? E a resposta é que eu opto por ter essa exposição global que o VT traz, porém dividindo a minha carteira em diferentes regiões. Eu tenho uma exposição específica para cada região e dessa forma eu consigo alterar um pouco os percentuais neutros e dar um peso maior para uma região ou outra, assumindo que isso aumenta o risco
risco da minha carteira, aumenta a dispersão dela e não necessariamente trará melhores resultados para a minha carteira. É apenas uma decisão que se alinha com um perfil que está além do agressivo, que é o meu caso. Então eu recomendo que, se vocês decidam seguir por essa linha, que é a mesma que a minha, em não ter o VT, mas ter regiões específicas com pesos diferentes do neutro, adicionando, quem sabe, algumas posições individuais e alguns fatores para aumentar o risco e, quem sabe, o retorno da carteira, que vocês tenham muita ciência e muito conhecimento que isso não garante um retorno melhor, que isso garante apenas mais volatilidade, mais risco, mais dispersão e está alinhado com um perfil extremamente agressivo. Caso você não se encaixe com esse perfil, o VT pode ser uma ótima opção. E para aqueles que gostam de ETFs irlandeses de acumulação, o ETF que mais se aproxima ao que o VT faz é o VWRA. E se você pensa em investir no VT através da sua corretora dentro do Brasil, a não enviar o seu dinheiro para fora, existe também a opção que imita o VT no Brasil, que é o WLRD11, mas eu pessoalmente não gosto dessa opção. Você aumenta muito os seus custos de longo prazo e aumenta muito, principalmente, os impostos que você terá que pagar quando você vender essa posição com lucro lá na frente. Afinal, ETFs estrangeiros, como o VT e o VWRA na Irlanda, tem uma isenção de até R$35 mil por mês para quem declara os impostos no Brasil, enquanto os ETFs brasileiros não fazem parte dessa isenção, e isso faz uma diferença brutal para o teu resultado de longo prazo. E agora, eu quero que você me conte aqui nos comentários, você tem VT na carteira ou pensa em ter ele eventualmente? E se você não tem e não pensa em ter, quais são os motivos para essa decisão? Você tem alguma crítica em relação a esse ETF? Você vê alguma desvantagem significativa que eu não comentei nesse vídeo? Comenta aqui embaixo que a gente vai evoluir juntos e aprender com a opinião de todos. E obviamente, como sempre, se você tem qualquer dúvida ou qualquer observação sobre o que foi dito no vídeo de hoje, comenta aqui embaixo que eu vou te responder e a gente se vê no próximo vídeo.